A gente resolveu fazer essa live porque amanhã começa junho, e é um mês de conscientização, de prevenção de quedas em idosos. E também teremos um mini curso, já que a gente vai falar mais para o final da live, no sábado, então a gente vai conversar um pouquinho sobre ele também. Daí, eu já vou te pedir licença para a gente começar de uma forma assim, antes de a gente entrar no tema principal, que é a Aham. prevenção de quedas em idosos, como avaliar e intervir, como a Deia já bem pontuou. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre qual que é a realidade do fisioterapeuta aqui no nosso país, né? Sim. Então, nós somos aqueles profissionais que dormimos pouco, são aqueles profissionais que acordamos muito cedo, aqueles profissionais que comem muito mal, geralmente, né? Vive cansado. Agora, nessa época de pandemia, a gente vive preocupado porque eu posso falar por mim, pela Deia, que nossa atuação principal é em atendimento domiciliar e atendimento em LPI, principalmente a Sim. Deia, até mais que eu em LPI, mas a gente vive preocupado com a Covid, mesmo os idosos já estando vacinados, nós também já estando vacinados, a gente vive preocupado. Essa é a realidade. Dentro do nosso tema, que a gente vai entrar um pouco mais a fundo também de prevenção de quedas, a gente vive preocupado também. Quem atende idoso Sim. aqui, independente de ter instabilidade postural ou não, vive preocupado. Então, pensando em tudo isso, né? Mesmo a gente tendo essa vida louca, acordando cedo, dormindo mal, comendo mal, correndo o tempo todo, vivendo preocupado, a gente tem uma grande aspiração na nossa vida que é ter o quê? Que é ser o quê? Né? Reconhecido, que é ser referência em determinado assunto, em determinado tratamento. A gente tem uma aspiração para que a gente tenha uma agenda lotada, por exemplo. Por que a gente vive nessa ansiedade, Uhum. atendendo vários pacientes e tudo mais? Porque a grande questão é que todo mundo tem uma vocação, né, dentro da área da saúde, todo mundo que foi para fisioterapia, não digo todo mundo, mas a maioria, né, tem Uhum. tem uma justificativa maior para ser fisioterapeuta, tem uma justificativa, vamos dizer assim, mais moral, né, de cuidar do outro, de estar ali, de fazer a diferença na vida de todo mundo, mas a grande questão é que nós precisamos de dinheiro também, né, Deia? Então a gente É. precisa correr, né? Nós queremos ser referência no assunto e nós queremos de fato uma agenda ali lotada porque a gente precisa viver nessa vida. Então nada mais justo do que sermos reconhecidos pelo nosso trabalho e termos algo sendo recompensado na nossa vida de Sim. alguma forma, né? E aí, a grande questão é que nem todo mundo consegue ser essa referência. A gente vive buscando isso, né? Nem todo mundo consegue, de fato, ter essa agenda aí toda lotada, que hoje em dia se fala tanto. Mas, Uhum. muitas vezes a gente não pode se culpar. Por que a gente não consegue, de fato, ser essa referência? Por que a gente não consegue ter essa agenda totalmente lotada? Eu acabei de falar para vocês, nossa realidade não é fácil. A gente vive correndo, acorda cedo, né, come mal e tudo mais. E aí, falta tempo pra gente, né? Muitos de vocês podem estar nos acompanhando, está nesse processo de querer ser essa referência, mas a gente acaba tendo falta de tempo, né? Não tendo tempo para que a Uhum. gente consiga, de fato, avaliar corretamente nosso paciente, por exemplo, né? Sim. E aí, quando eu digo que falta tempo para a gente avaliar o paciente, não é o tempo de eu chegar na casa do paciente. Agora a gente vai falar um pouco mais focado na nossa vivência, que a gente atende a domiciliar. Não é chegar na casa do paciente e não ter de fato tempo para avaliar, porque eu estou lá na casa dele, eu tenho esse tempo para avaliar. Mas é ter um tempo para que de fato você depois chegue em casa e consiga estudar o caso do seu paciente. Né? A gente não tem esse tempo muitas vezes. Né? Isso faz uma diferença tremenda. Essa semana eu recebi mensagem de uma colega que mandou para mim uma mensagem: olha, hoje eu acordei 5:30 da manhã e consegui estudar o caso de um, não lembro se era esse horário, enfim, consegui estudar o Aham. caso do meu paciente e lembrei de você, né? Então, não basta só a gente avaliar, mas a gente precisa desse tempo e isso acontece, né? A gente muitas vezes não consegue ser essa referência porque a gente não tem esse tempo. Ou porque algumas vezes a gente não se organizou para ter esse tempo, né? A gente fica nessa vida corrida, enfim. E a grande questão
é que por a gente não ter esse tempo e não reservar muitas vezes esse tempo, quando a gente pensa no nosso tema principal de hoje, que é a prevenção de quedas, a gente pode viver também preocupado com o fato de o paciente poder cair, né? E a queda durante o atendimento, eu já compartilhei com vocês em outros momentos, né? A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, né, Deia? Já aconteceu comigo um paciente cair durante o atendimento, né? Foi uma única vez, mas aconteceu dentro do meu atendimento domiciliar. E o que que isso pode repercutir, né? Um paciente cair durante o seu atendimento, o que que isso vai repercutir? Muitas vezes o paciente ele não tem a noção de que pode acontecer uma intercorrência dentro do atendimento. Muitas vezes ele pode relacionar essa queda como uma falta de qualidade do seu atendimento. Ele pode repassar isso para outros colegas dele, enfim, se você atende outras pessoas também. E aí, como consequência, o que vai acontecer? Nossa agenda provavelmente vai começar eu ia falar despencar, mas na verdade vai começar a abrir horário livre, né? Porque daí a gente pode ficar, de fato, sem esses pacientes aí aparecendo pra gente, porque eles podem erroneamente fazer essa conclusão, essa ligação, né? E a grande questão aqui é que nós temos e acho que tenho quase certeza que a Débora vai concordar comigo, ninguém nos ensinou na nossa formação a como a gente deve gerenciar esses problemas na nossa vida. E quando eu falo esses problemas durante o atendimento, né? Alguém ensinou a gente a gerenciar problemas, a gerenciar riscos, a saber como lidar com imprevistos durante o atendimento, né? A gente tem um problema na nossa formação. E aí a gente precisa ficar muito atento a esses detalhes, né? Quanto mais a gente souber, quanto mais a gente se informar, se atualizar, isso vai tornando, né, esse momento um pouco mais plausível para nós mesmos. E daí a gente consegue, de fato, aprender a gerenciar com esses problemas, a gerenciar tudo que está acontecendo. Então, pensando por esse outro lado, e daí juntando tudo que a gente até comentou até agora, né, temos essa vida corrida, essa vida louca, muitas vezes sem qualidade, buscando ser referencial, buscando ter uma agenda lotada, porque financeiramente a gente precisa, se deparando com vários problemas que podem acontecer, não tendo tempo, né? E que a gente sabe que é difícil esse tempo, e aí a gente chega aqui nas redes sociais e a gente encontra, né, um monte de fisioterapeuta sorrindo, um monte de fisioterapeuta sendo super alegre, compartilhando vários vídeos, os atendimentos e tudo mais, e gente, a verdade é que tudo que tá aqui na rede social é ilusão. É uma grande ilusão. Isso não é vida real, né, Deia? A gente tem a oportunidade de conversar bastante sobre várias coisas e essa é uma dessas. Quando a gente conversou aqui, que a Deia falou, cuidado se vocês, né, começaram a ouvir alguns barulhos aqui, minha filha agora está tranquila, mas a realidade de todas nós, e de todos nós, é que a vida é muito corrida, né? Fazer vídeos, de repente, colocar aqui na internet, né, colocar nas redes sociais, é muito bonito, a gente vê um monte de exercício, um monte disso, aquilo, outro, mas tem uma série de coisas ali por trás que às vezes a gente não se dá conta e com a correria do dia a dia a gente também nem percebe. Como, por exemplo, vídeos de pacientes fazendo exercícios, treinos de equilíbrio, o fisioterapeuta nem está do lado do paciente. E o quanto que isso traz uma mensagem também para o nosso cérebro e reforça a falta de cuidado que a gente precisa ter, às vezes, com o paciente. E aí a gente acha tudo lindo, tudo maravilhoso, ó que legal, ó que não sei o quê. E não, gente, é uma ilusão. O tempo que a gente leva para construir alguma coisa aqui dentro, né, do Instagram, e que a gente tem que se dedicar realmente, né, fazer uma live aqui, não é tão simples, não é tipo, vamos lá fazer e tá tudo bem, a gente, na hora, decide que tema que a gente vai abordar. Não, tem muito trabalho por trás, né? Até coordenar o ambiente onde você tá, como que vai estar a luz e tudo mais, e nem sei, a vida real não é assim. A vida real não é esse mar de rosas, a vida real não é sorrisos para um lado ou sorrisos para o outro e tá tudo bem, tá tudo certo.
né? A gente chega na casa do paciente, quantos desafios que nós dentro do atendimento domiciliar temos também, além de todas essas preocupações, você chega, muitas vezes você vai na casa de um paciente idoso que mora sozinho, e aí você fica com dó muitas vezes de sair, porque ele está ali batendo papo com você, e nosso atendimento não é só o atendimento da fisioterapia, porque você está ali nesse ambiente de pandemia, é o momento que ele tem para desabafar, que ele tem para conversar, que ele tem para sociabilizar com alguém, e você é a pessoa escolhida do momento, e aí você fica, putz, eu tenho que sair porque meu horário é 1 hora de atendimento máximo, eu tenho que correr para outro paciente, aí você já vai naquele estresse. Quem mora em São Paulo, então, daí agora está em BH, mas quem mora em São Paulo fica numa correria lascada aqui, porque o trânsito voltou a ser absurdamente ruim de novo, então acho que vale a pena a gente fazer esses momentos de reflexões para vocês poderem compreender, né, e para a gente poder refletir realmente qual que é a realidade, né, de nós fisioterapeutas e por que a gente vai falar sobre esse assunto específico de prevenção de quedas, né, Deia? Então, acho que dá para a gente entrar no nosso tema hoje, né, da prevenção de quedas em idosos, como avaliar, como intervir. E por que a gente trouxe esse tema para cá? Eu vou até deixar, se você quiser falar um pouquinho agora, daí é porque eu já me empolguei aqui no início, né, gente? Não, tá certo. No começo já tá borbulhando aqui de várias coisas que eu quero pontuar, mas eu acho que a gente pode ir pontuando durante a live, assim, porque senão eu acho que eu vou pegar um embalo e a gente vai sair. Não do roteiro em si, mas eu acho que dá pra gente pontuar especificamente em Sim. alguns casos, as coisas que eu pensei, assim. Mas uma coisa que, antes de começar a live, como a Lari falou, tem toda essa questão, né, de gerenciamento, como vai fazer, que horas vai fazer, a Fiorella vai latir, a Lara vai chorar, a Lara vai querer a atenção da Lari, né? Então tem todas essas questões, e um pouquinho antes eu tava mandando sobre o curso para algumas pessoas, né? E falando sobre essa questão que a Lari falou de ser um mês, né? A partir de amanhã, né? Que é junho, é um mês de conscientização sobre a prevenção de quedas em idosos. E o quanto algumas pessoas que atendem idosos não se atentam a essa questão, né? Ou é algo que está tão ligado com o idoso. Quando a gente fala sobre idoso, a maioria das pessoas já associam a quedas, mas a maioria, falo por mim também, mesmo tendo a especialização no começo, você fica assim, meu Deus, como que eu vou avaliar, né? Como que eu vou intervir? Ou então, entrando aqui já no conceito, né? O que é quedas, né? O paciente entende sobre quedas, né? O que é quedas para ele? É a mesma coisa que é Eu para entendo mim? sobre quedas, acho que o Isso, fisioterapeuta então. pensa isso também. Exatamente. Será que eu sei sobre isso? Será que eu estou avaliando da forma correta, né? Porque como existem vários conceitos, e aqui a gente vai falar de um especificamente, mas será que o que você entende por queda é o que realmente é de fato? É o que o seu paciente entende? É o que você avalia? Então fica todas essas questões e por isso, né, que a gente já, enfim, já tem a questão do curso, mas também era um tema, e a Lari vai falar melhor sobre isso depois no Instagram dela durante todo esse mês de junho, sobre essas questões. E aí eu vou ler aqui para não falar nada errado. Eu deixei aberto aqui Você quer que sobre o eu fale a conceito. definição de Ah, quedas? então fala, você tá de cor já, né? Pior que eu sei, né? É involuntário, assim. Eu sempre falo pro Então, Paulo, assim, eu não posso ouvir uma música, gente, porque pega, é chiclete. Eu decoro as coisas muito fácil. E aí, de então tanto pode falar a falar. definição de quedas, né? A definição, assim, que eu gosto muito e que a Deia, né, por consequência, também está gostando muito, é a definição que a gente tem lá no projeto de diretrizes da SBGG, da Sociedade Brasileira de Diretriz de Gerontologia, mas é a definição, obviamente, da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, só que tem um pouquinho mais de detalhe ali. Então, queda é 2 pontos. Abre aspas. Um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais, comprometendo a estabilidade. É isso, Fecha aspas. gente. É isso.
Nem uma coisa a mais, nem uma coisa a menos, tá? Ela falou exatamente como tá definido. E aí a gente entra nessa questão, né? Porque antes de fazer a especialização, por exemplo, eu pensava assim, ah, queda é quando o paciente cai literalmente ao chão, né? Que é o que eles acham na maioria das vezes, é o que a minha mãe acha, né? Os nossos familiares também. E não é, Uhum. né? Então, o quanto você avalia baseado talvez nessa questão, né? De que a queda só é quando o idoso realmente cai ao chão ou quando ele tem alguma consequência, né? Seja uma Uhum. fratura ou uma escoriação, enfim. E aí a importância da gente estudar e entender, né, literalmente esse conceito para poder avaliar e orientar, educar, né, explicar tanto o paciente quanto a família, o cuidador sobre isso. Uhum. E eu acho legal, Deia, até a gente justificar um pouquinho mais por que que a gente escolheu Uhum. também falar sobre esse tema, porque ainda é um tema que dentro, eu vou falar dentro da fisioterapia, porque é onde a gente está mais inserida, né? Então, dentro da fisioterapia ainda é um tema tido muitas vezes como um tema batido, como Uhum. um tema que, é super fácil, quedas, né? Como às vezes a gente ouve muitas pessoas falarem, idoso é fácil, né? Geronto é fácil, e não é um problema seríssimo, não só pelas consequências que a queda ela pode trazer, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e aí a gente tem várias consequências que a gente pode citar, até mesmo levar essa pessoa ao óbito, desde os problemas que a gente pode encarar dentro do nosso próprio atendimento, que é o que a gente até acabou de falar, um paciente caindo durante o nosso atendimento, desde que é um problema de saúde pública e desde que a gente precisa, dentro da Geronto, entender que queda faz parte de uma síndrome geriátrica que é a instabilidade postural. Né? Então, não tem como a gente atender um paciente idoso, mesmo que ele não tenha de fato, ou que a gente Uhum. imagine que ele não tenha instabilidade postural, sem que a gente aborde queda de alguma forma. Porque muitas vezes essa instabilidade postural, né, ou sei lá, ele não tem histórico de quedas, nunca caiu. Uhum. É, pode ser que ele nunca tenha caído porque de fato ele nunca caiu, ou pode ser que Sim. nós não sabemos o conceito que a gente acabou de falar e muito provavelmente o idoso não vai saber o conceito de queda Uhum. real mesmo, né? Então, se ele não tiver de fato histórico de quedas, mesmo não tendo, em algum momento ele pode apresentar essa queda, mesmo sendo super saudável, sendo super robusto, as alterações fisiológicas que acontecem com o envelhecimento, elas propiciam a ocorrência de quedas e da instabilidade. Então, faz parte do nosso atendimento enquanto profissional da saúde que atua em gerontologia a gente abordar a queda de alguma forma. Então, mesmo que a gente não precise pedir para que esse paciente ou inserir no nosso atendimento terapias, ali, intervenções focadas no controle postural, por exemplo, coisa que eu desconfio que a gente não tenha que fazer com a maioria dos idosos, a gente precisa educar esse idoso quanto à ocorrência de queda. A gente precisa educar quanto ao que é um risco para queda, mesmo que ele nunca tenha Uhum. caído, né? Isso é muito importante. Então, por que falar sobre prevenção de quedas? Por conta de tudo isso, né? Que a gente pontuou aqui. É uma negligência dentro da gerontologia a gente não falar sobre quedas. Exatamente. Né? E aí, dentro das coisas que a Lari já falou, né, e que a gente sabe, até puxando dentro do que a Lari falou lá no começo, né, ai, já caiu comigo, ou de fazer essa ligação, né, de que, ai, ela não é uma profissional tão confiável assim, né, já que ela me deixou cair e tudo mais. Eu até penso do quanto nós precisamos entender sobre o assunto e falar sobre isso, na questão até de você se vender. Por quê? Uhum. Eu tenho 1,56 m, gente. E quantas vezes eu já ouvi de idosos ou de familiares que tinham instabilidade de que talvez eu não fosse a profissional ideal por causa da minha altura, por exemplo. Eu tenho Ai, 1,72 e uma paciente caiu durante o meu atendimento, entende? então, e aí eu sempre falava que, né, a minha competência não tá ligada à minha altura.
Uhum. Mas o fato também de eu entender e tentar abordar isso de uma forma segura, né? Onde eu me sentisse segura em falar sobre quedas, sobre essa questão, enfim, da altura minha ou do paciente, de que isso, eu me atualizando, entendendo sobre o assunto, o risco diminuiria muito, né? Porque aqui a gente também não tá para falar que o idoso não vai cair com você, né? Enfim, coisas Até acontecem. Até porque Pode é um falar. risco que a gente corre, é um risco que o paciente corre, né? Quando a gente faz aquele contrato de prestação de serviços com o paciente, ou quando a gente faz um termo dentro desse contrato, né, que ele vai aceitar ser atendido Sim. por nós, a gente precisa colocar para ele que há um risco, sim. Diante das intervenções que a gente vai propor para ele, há um risco de algum acidente acontecer. Mas esse risco, ele deve ser um risco baixo, porque, por tudo que a Deia falou, a gente precisa se antever, né, se preparar, prevenir com que esses riscos ou, enfim, esses acidentes aconteçam durante o nosso atendimento. E para quem já assistiu outras aulas que eu dei, né, até na última semana da Objetividade em Quedas, eu me abri em relação a isso e comentei. Naquele momento eu estava grávida, eu não tinha dormido bem naquele dia, eu não estava me sentindo bem. Então, o quanto que nós conhecemos o nosso corpo e saber se nós estamos bem fisicamente também pode ser importante, porque se nós não conhecermos e nós não identificarmos que nós não estamos bem naquele dia, a gente pode colocar o nosso paciente em risco, né? Então, isso faz parte do nosso julgamento para saber estou bem para atender ou não. E aí não ficar naquela ansiedade realmente de, né, ser a referência do assunto, de ter a agenda lotada. Então, deixei de atender sendo autônomos, né? Deixei de atender um paciente, não vou receber. Aí você entra, mas a gente tem que, antes disso, ter uma consciência, né, muito maior para o que a gente, para o tipo de intervenção que a gente vai ter e tudo mais, para se antever a isso. Então, é o que a Deia falou: quanto mais a gente se apropriar dos conhecimentos, quanto mais consciente nós formos sobre um assunto determinado, a gente tem mais ferramentas para trabalhar. E aí a gente consegue, de fato, oferecer o melhor que a gente pode para o nosso paciente, né? Isso. E não tem segredo, né? Na verdade, o segredo é estudar, o segredo é a gente se empoderar desses conhecimentos. Mas a grande questão é que para tudo isso sempre dá trabalho, né? A gente estudar, a gente ter a gente ter um. Eu fui ler a mensagem da Fran, Eu aí também. a gente fica na ansiedade de ver aqui também as perguntas. Sim. Então, a gente não ter um momento ali para estudar também o caso do nosso paciente, isso pode impactar completamente. E realmente a gente acaba não tendo, né? Ou a gente acaba não criando essa oportunidade para nós mesmos de estudar mais a fundo. Sim. Você quer responder a ideia já agora ou a gente deixa para daqui a pouquinho? Ai, vamos Tá, responder né? já. Fran sempre A uma Fran queridona, eu perguntou. sou fã da Fran. Sim, também. A Fran perguntou, né? Como vocês costumam perguntar para o paciente se ele caiu considerando a definição da SBGG ou MS? Vou falar aqui como que eu faço, né? Eu normalmente pergunto, literalmente, se ele caiu. Aí, normalmente, a resposta né? Quando não é um paciente caidor, enfim, fala, não, nunca caí, imagina, que não sei o quê, coisa nesse sentido. E aí eu aproveito esse momento para educar, orientar sobre o que ele entende por queda. Eu espero ele me responder, dentro disso eu falo o que é queda, então eu falo que queda não é só ele ao chão. Será que quando ele vai sentar, ele não despenca, né, na hora de sentar na poltrona, na cadeira? Ou se ele tropeçou e teve que se escorar na parede, coisas nesse sentido. E aí, na maioria das vezes, a resposta é sim. Uhum. E aí eu vou seguindo por essa linha de raciocínio, assim. Eu costumo sempre falar, né? Daí já até me viu dar algumas aulas e sempre falar isso. A gente, né, quando a gente vai perguntar, você caiu alguma vez, né, nos últimos 12 meses, no último ano, e o paciente fala não. E aí eu sempre falo, gente, não é nesse momento que vocês vão recitar, não precisa decorar a definição, é que eu decorei, porque realmente, Sim. de tanto falar, você acaba decorando. Mas a gente não vai falar, olha, senhor fulano, então, será que o senhor nunca caiu? Porque, ó, a queda é um deslocamento não intencional. Não, a gente vai falando assim para o Uhum. paciente, né? Eu gosto sempre
de brincar e falar dessa forma, porque é bem nessa linha que a Deia falou. A gente costuma perguntar realmente, o paciente caiu, né, no último ano, aí ele chega, provavelmente, na maioria das vezes, ele vai falar que não. Se é um paciente caidor, fala, ai, caiu muito, minha filha. Aí esses vão falar realmente, mas aí eles vão considerar provavelmente a queda só ao chão. E aí, quando o paciente fala para mim que nunca caiu, eu, tá bom, tá, então o senhor nunca caiu. Será que o senhor nunca tropeçou e teve que segurar no móvel? Aí eu começo a realmente fazer o que a Deia falou. Eu começo a dar alguns exemplos, mas nessa hora eu nem acabo falando que é uma queda também. Eu espero ele me responder, e depois que ele respondeu realmente se isso aconteceu, eu falo, olha, cientificamente, né, pela ciência, a gente considera isso queda também, né? Aí eu falo dessa forma, educo nesse sentido. E a gente tem aqueles outros idosos que acabam falando que nunca caíram, e antes até, ou durante esses exemplos que eu dou, eu acabo falando, ah, mas você nunca caiu no chão? Antes de falar dos exemplos, eu até pergunto, o senhor nunca caiu no chão? Porque às vezes o paciente ele também acha que a queda, foi o que a Deia falou, ele acha que a queda só é queda quando ela traz consequências, quando ele se machuca. Sim. Então eu sempre replico a pergunta, então, o senhor caiu alguma vez no último ano? Ele fala não, eu falo, então, o senhor nunca caiu no chão? Aí ele, não. Aí, senão ele, já caí, mas nunca aconteceu nada. A gente vai vendo isso. E aí, depois dessa pergunta, que daí eu acabo dando os outros exemplos, né? Diante até da definição que a gente deu, é bem isso, a queda, ela não precisa ser ao chão para ser considerado queda. Quando o paciente ele está andando, tropeçou, precisou apoiar na parede para realmente se manter estável, ele usou uma coisa externa, né? Ele teve que apoiar essa mão dele. Então, se essa parede não tivesse ali, se aquele móvel não tivesse ali, será que ele ia conseguir manter? Provavelmente não. Então, ou ele teria realmente essa reação de proteção e iria direto para o chão, ou enfim, ele foi para o nível inferior. Né? Agora, quando a pessoa tropeça, ela dá vários passos, até abre os braços, enfim, usa várias estratégias e não precisa usar nada externo e realmente não apoia a mão em nenhum lugar e tudo mais, a gente considera isso como uma quase queda, né, cientificamente falando. Porque daí ele foi capaz de recuperar a estabilidade dele, não usando nada externo, ele recuperou usando as estratégias do próprio corpo dele, né? Então, sim. Basicamente é isso. Tem mais alguma pergunta, daí que eu perdi aqui? Tem. A B de básica perguntou: algum familiar não quis mais vocês nos atendimentos quando as quedas continuaram ocorrendo? O profissional leva a culpa? Então, a grande questão é que a gente tem várias coisas que acontecem quando essa queda acontece, né? Então, o próprio profissional, né, falando da nossa perspectiva, quando a queda acontece durante o nosso atendimento, a gente fica se sentindo a pior bolacha do pacote, essa é a verdade, né? A gente se sente muito mal, a gente acha que a gente não sabe nada, que a gente não sabe fazer o atendimento, que o nosso atendimento... A gente começa a se culpar e começa realmente a falar que o nosso atendimento é ruim. A gente mesma, não precisa o paciente pensar nisso, nem o paciente considerar isso. Tem paciente que não vai levar para o lado ruim. Tem muitos pacientes, até os pacientes que têm bastante estabilidade, e eu posso falar até para uma idosa que você já atendeu também na outra ILPI, que a gente teve a oportunidade de atuar em momentos diferentes, né? É uma paciente bastante caidora, acho que você vai lembrar quem é. Onde aconteceu já algumas vezes, assim... eu lembrei agora, no atendimento dos alunos que eu acompanhei, teve uma queda, a paciente estava sentada, ela foi fazer as pacientes estavam jogando bola, e aí no momento ela deixou cair a bola, e daí eu fui para pegar a bola, né? Os alunos também estavam ali comigo, e aí a gente não imaginou que ela ia junto também tentar pegar a bola, porque estava bem longe dela. Então nesse alcance, até lembrei, foram duas vezes, né, a queda. Nesse alcance que ela tentou fazer foi tudo muito rápido. Então, tipo, na hora que eu peguei a bola, eu já fui tentar pegar a paciente que eu estava do lado dela, e ela acabou caindo, e ela, ai, minha filha, isso acontece sempre, porque é uma paciente que, em média, por mês, ela cai umas 5 vezes por mês. Né? Uma paciente muito caidora. Então, por outro lado, se é um paciente bastante caidor, assim, e até hoje, né, tem investigação, ninguém achou, né, a equipe toda multiprofissional naquele local não achou ainda qual que é a causa, né, das quedas da paciente, porque é um outro detalhe que a gente falou na definição, quedas são multifatoriais.
E ela falou, ai, minha filha, eu caio sempre, fica tranquila. E a gente super se desculpando e tudo mais, como se a gente tivesse uma parcela ali de culpa. A grande questão é que quando a gente tem um problema, nós, seres humanos, nós temos o hábito de sempre achar um culpado, né? Sendo que muitas vezes a gente não precisa achar um culpado, a gente não precisa culpar ninguém, né? A vida não é assim, e teve um erro, então quem foi o culpado? Então joga, né, toda a responsabilidade nessa pessoa. Não. Então, nesse exemplo que eu dei da paciente em si, eu já estava finalizando os meus atendimentos por conta da minha licença maternidade. Então, acabou que eu não tive um acompanhamento. Eu ainda atendi a paciente depois da queda que aconteceu. A paciente ela tinha uma doença neurológica, era crônica, progressiva. Então, eu acabei perdendo contato depois da gestação também com ela. A filha optou por não fazer a fisioterapia mais, realmente. Ela até falou que não tinha nada a ver com a queda. Eu preferi acreditar que não tinha a ver com a queda mesmo. Eu já estava saindo de licença também, na maternidade. E ela acabou falando que estava bem complicado, porque a mãe também estava com muitas alterações cognitivas, uma pessoa jovem até, tinha 62 anos, era uma doença que devastou assim, a paciente por um período curto de tempo. Então, elas optaram por não avançar. Mas, voltando, só para ver se eu não viajei muito na resposta, qual foi a pergunta foi se o Não, paciente era ele isso. costuma mesmo a desligar, né? Isso, Pode ter, se a gente leva a culpa por isso. Mas eu acho que isso depende de cada família. e depende de como nós encaramos também Também. isso acontecer e com qual profissionalismo a gente atua frente a isso, né? No caso desse outro acontecimento na ILPI, foi muito mais tranquilo, porque eu já tinha tido a experiência uma vez. Naquela vez, realmente, eu me culpei muito, sabe? Eu pedi, porque faz muitos anos isso já, né? Já fez quase 4 anos. Eu me culpei bastante, fiquei mal, fiquei me sentindo arrasada, pedi um monte de desculpas para paciente e tal. Então, quando você se põe nessa situação, você acaba demonstrando fragilidade, você acaba demonstrando uma certa insegurança. Tudo bem que eu estava no momento também grávida e tudo mais, muita coisa acontecendo, mas tudo depende de como você vai gerenciar esse risco realmente, né? E gerenciar esse problema que aconteceu. Quando aconteceu na LPI, foi muito mais tranquilo. Bom, vamos lá, cadê a notificação, protocolo de notificação de quedas? Então, vamos resolver. Protocolo de notificação de quedas. Dentro da instituição, a gente precisa fazer. Por que não, dentro dos nossos atendimentos, a gente ter um protocolo para isso também? Então, eu fiz a notificação, preenchi, já orientei os alunos, usei esse momento para orientar os alunos de como eles poderiam fazer o gerenciamento de uma intercorrência dentro, né, da fisioterapia. A gente acompanhou a paciente, tem que aferir sinais vitais, tem que acompanhar, ver o que estava acontecendo. Então, foi um momento que do problema, a gente transformou numa solução e num momento de aprendizagem ali, né? De aprendizado, aliás. Então, Sim. acho que é bem por aí. Eu acho que é isso que a Lari falou. Eu nunca, assim, né? Se a gente pensar ao chão, coisas nesse sentido, nunca tive a experiência. Não comigo, mas, por exemplo, essa mesma paciente que a Lari está falando já aconteceu de cair com alunos durante a terapia fora da sala onde eu estava presente. E aí, como a Lari falou, na ILPI tem essa questão do protocolo, então a gente vai lá, preenche, informa a equipe e tudo mais. E como a Lari também comentou, por que não nós não termos um protocolo de quedas no nosso atendimento domiciliar? Por que não tem isso no prontuário do paciente, né? Para a gente conseguir colocar, até mesmo se esse paciente cai no domicílio, você não está lá. Como você pode orientar a família, né, sobre preencher essas informações? Porque Porque às são vezes importantíssimas, né? super importante, às vezes o paciente, dependendo, não vai te contar isso de forma imediata, porque às vezes ele tem receio, ele tem vergonha. Então, existem várias questões, e eu acho que um ponto importante aqui também, além do que a Lari falou, eu acho que a gente precisa também entender o nosso limite, né? Não é porque o paciente caiu
que a culpa é nossa, que nós fomos Uhum. negligentes em algum momento. Como a Lari também falou, é uma questão multifatorial. Então, às vezes, foge da nossa conduta, foge do que a gente pode fazer, do que a gente está treinando e tudo mais. Então, por isso também a necessidade de ter um contato com a equipe, com a família, de ter uma relação boa, para que isso possa ser conversado e tentar descobrir onde que está faltando, sei lá, uma intervenção mais fidedigna ali, se a gente está Uhum. comendo bola em algum sentido, sabe? Para tentar diminuir esses riscos e entender o porquê que durante sei lá, vamos falar aqui da fisioterapia, né? Porque mesmo fazendo todos os exercícios, o paciente ainda continua caindo. Então, será que o problema é o que a gente está, né, atuando ou existe alguma outra coisa ali por trás que a gente não conseguiu avaliar? E aí eu já puxo o gancho para essa questão de avaliação, né? Como que a gente Sim. pode avaliar? Surgiram essas dúvidas nas nossas caixinhas. Eu acho que é uma das maiores perguntas que as pessoas fazem em relação às quedas como que você avalia, né? O que eu posso fazer? Então, eu acho que isso também está relacionado com o tipo de avaliação. Como nós Sim. comentamos inicialmente com a questão do conceito, né? Do que ele entende, o que nós entendemos, mas também como que nós realizamos essa avaliação para investigar da melhor forma possível, mais fidedigna, sobre esses fatores de riscos que podem existir ali no paciente, no ambiente comportamental, enfim. Uhum. E a grande questão, para quem acompanhou até a nossa Masterclass, a gente já fez algumas outras lives aqui, a gente tende a começar sempre qualquer tipo de avaliação, e isso não é avaliação só da prevenção de quedas, mas qualquer tipo de avaliação dentro da físio, a gente sempre pergunta qual é a queixa funcional do paciente. Então, a gente não quer saber da queixa principal, eu caio muito, eu toda hora eu me desequilibro. Não, eu quero saber qual que é a queixa dentro de uma função, dentro de uma tarefa, né? Então a gente sempre vai direcionar, e aqui até fazendo um gancho com o que a Fran perguntou, como a gente pergunta quedas, como a gente pergunta queixa funcional. A gente pergunta o que está te incomodando, por que você buscou a fisioterapia, e daí ele vai falar, tô caindo muito. Então a gente vai ter que dar alguns exemplos e a gente vai ter que direcionar o paciente para que ele nos conte em qual momento ele está caindo. Ele cai toda hora, ele cai em alguma tarefa específica, porque daí a gente vai ter informações da queixa funcional. Quando a gente tem informação da queixa funcional, a gente já tem informações do indivíduo, de certa forma ali, a gente tem informações da tarefa que ele está fazendo nessa queixa, e a gente também tem informações do ambiente em que geralmente essa queixa acontece. E quando a gente pensa em controle postural, a gente precisa ter a interação entre esses três componentes, né? De forma assim bem sucinta, bem leve, Sim. bem tranquila para todo mundo entender. E aí, depois que a gente coleta essa queixa funcional, a gente parte para essa triagem de quedas. A gente tem diversos guidelines dentro de prevenção de quedas, e um bem famoso ali que a gente acaba se norteando, onde mostra um fluxograma bem legal, assim, desde que o paciente dá entrada a um serviço de saúde ou te procura, o que você tem que ir perguntando para ele, para de fato você prevenir quedas. E isso não é para nós fisioterapeutas, é um guideline da Sociedade Americana e Britânica de Prevenção de Quedas, e é um rastreio, né, um fluxograma de rastreio do que todos os profissionais da saúde podem fazer e devem fazer dentro de prevenção de quedas. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar, a gente tem que fazer essa triagem de quedas, né? Essa pergunta de o senhor caiu nos últimos 12 meses é importantíssima. Dentro do guideline, eles até comentam em fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: o senhor ou a senhora sofreu queda, 2 ou mais quedas nos últimos 12 meses? A outra pergunta: o senhor sofreu alguma queda recente? E a terceira pergunta: o senhor tem alterações de equilíbrio ou tem dificuldades para andar? Então, se o paciente ele responder sim para qualquer uma dessas perguntas, para pelo menos uma delas, a gente já tem que partir para uma triagem mais robusta, vamos dizer assim. A gente vai partir para uma avaliação multifatorial de quedas. Então, a gente precisa avaliar detalhadamente cada um dos fatores de risco para poder tentar compreender, que é isso que a gente vai tentar fazer, quais os fatores de risco presentes na vida daquele indivíduo
para que a gente possa saber qual tipo de intervenção, como que a gente vai intervir em cada um desses fatores de risco. Se o paciente ele responder não para as 3 perguntas, então ele não sofreu 2 ou mais quedas no último ano, ele não tem dificuldade no equilíbrio, não tem dificuldade para andar e ele não apresentou queda recente. Então a gente vai perguntar, então você caiu você caiu somente uma vez no último ano? Porque se ele responder que ele já caiu, aí a gente vai ter que fazer uma triagem mais sobre equilíbrio e quedas, mais direcionado. Aí entra bastante a nossa atuação ali. Então, essa é a orientação do guideline, né? Eu acabo dentro do MLV, do meu curso, que a Deia é integrante, participou da turma 1, eu acabo orientando a gente fazer a avaliação multifatorial com todos. Porque dentro da coleta da história da queixa funcional, a gente já consegue ter bastante informação dos fatores de risco. Então, apesar de ser mais trabalhoso, eu acredito que a gente consiga entregar mais resultados partindo, né, desse princípio. Mas no guideline ele até fala, se o paciente ele respondeu não para aquelas perguntas, você só pergunta se ele caiu no último ano e aí você pode só triar equilíbrio e marcha. Aí, se você observar que o paciente ele tem alteração de equilíbrio e marcha, o que o guideline fala? Vá fazer uma avaliação multifatorial de quedas. Então, a gente não foge dessa avaliação multifatorial, não tem como a gente fugir. Mas a grande questão é que se ele não tiver alterações de equilíbrio e marcha, a orientação é reavaliar periodicamente esse paciente. E aí, o que dá para a gente acrescentar é que a gente pode e deve orientar esse indivíduo quanto a quedas, educar sobre o que é quedas e ensinar esse paciente a de fato prevenir quedas. Né? Isso é importantíssimo, mesmo que ele não tenha essas alterações. E aí, dentro das avaliações, né, da avaliação multifatorial, se não sei se quer falar algum pouquinho, Deia, como que a gente pode avaliar, né? Fazer essa avaliação multifatorial de quedas. Sim, eu vou falando aqui, ó, tipo assim, vou até contar minha experiência, assim, né? Antes até do curso da Lari, eu já pensava em alguns pontos, porque a gente tem um pouco da mesma linha de raciocínio clínico. Porém, eu ainda ficava, e eu me culpava muito, inclusive, que eu até comentei com a Lari em uma das lives, sobre a questão do checklist, né? Porque às vezes quando você vai atender o idoso, a gente sempre fica naquela coisa, eu preciso usar um teste, um instrumento de equilíbrio, de marcha, para verificar e tudo mais. E só que aí entra nessa questão, né? Pelo menos para nós, assim, fisioterapeutas, da queixa, e aí, no nosso caso, na queixa funcional. Então, tinha que estar ligado a uma tarefa. E uma coisa que no curso da Lari eu me peguei muito, e que eu acho que é o que eu mais tenho falado para todo mundo, é para a gente avaliar tudo, assim. A Lari até disponibilizou para nós, né, um guia prático, então, enfim, para você avaliar bem detalhadamente tudo isso. Então, vai desde avaliação de controle postural, dos ajustes, né, antecipatórios, compensatórios. Então, sistema visual, sistema sensorial, né, somatosensorial, vestibular. Aí a gente pode pensar em também alguns testes, né, e instrumentos. Então, marcha estacionária, marcha em estrela, a integração dos sistemas sensoriais, né, que eu acho que muita gente não conhece, assim, já ouviu falar, mas não aplica detalhadamente essa questão. A gente pode pensar aí nos testes mais famosos, assim, né, que a gente sempre vê falar, do Berg, mini best test, e aí aqui a gente também não vai entrar detalhadamente nesses instrumentos, porque aí também é uma outra questão, a Lari depois pode explicar isso melhor, ela sempre fala isso, né? Lá na página dela, então é algo que eu não me apego, porém eu tento avaliar no contexto, então AVDs, AIVDs, os hábitos de vida desse indivíduo, se ele é sedentário, se ele não é, força muscular, tudo que a gente já faz. A questão cognitiva, que é um fator importante, que pode estar alterado.
nessa questão né, para ter quedas, sintomas Posso te interromper um depressivos. pouquinho, Deia? Claro. A grande questão é que, assim, quando a gente coleta a queixa funcional e quando a gente vai entender um pouco sobre essa queixa, então vou dar um exemplo prático. O paciente ele chega e fala para vocês que ele está sofrendo muitas quedas, né? Eu estou caindo muito, principalmente quando eu ando. E agora, no contexto da pandemia, eu não estou saindo, estou ficando muito em casa. E aí eu tenho andado muito no quintal da minha casa. E quando eu estou andando nesse quintal da minha casa, é o momento onde as quedas mais estão acontecendo, né? De repente ele trouxe essa informação. E aí as quedas estão acontecendo com mais frequência durante o dia, porque eu não ando no quintal no período da noite, né? Então ele te traz mais informações. Sim. Quando ele te fala sobre isso, quando a gente começa a investigar um pouquinho quando que essa queixa começou, né? Então ele fala, olha, veio a pandemia, eu comecei a cair, né? Tô criando um caso hipotético aqui para vocês. Então, ele vai contando pra gente um pouco dessa história. Ele começa a contar que começou a pandemia e ele ficou muito tempo parado dentro de casa. Ele tem um quintal, ele resolveu usar esse quintal para não ficar tão parado. Começou a andar, só que daí ele tem um cachorro do tamanho da Fiorella, né? De grande porte. E aí esse cachorro ele vai andar com ele durante essas caminhadas que ele faz no quintal da casa dele. E ele acaba andando bem no meio do quintal, que é um quintal grande, ele não anda perto da parede, ele anda no meio. E aí, geralmente, o cachorro quer brincar com ele. E, de repente, essas quedas acontecem quando o cachorro tá lá junto. Não tô culpando o cachorro, tá, gente, por favor. Mas tô dando só um exemplo, porque uma não chega a ser paciente, né? Uma amiga minha com mais de 60 anos que eu conheci aqui pelas redes sociais no ano passado, quando eu ainda falava para o público idoso e não tinha direcionado o meu Instagram para os fisioterapeutas, ela me relatou exatamente isso. E aí foi muito isso, né? Ela começou a falar para mim que ela ia para o quintal e aí o cachorro pulava nela, ela caía e ela não estava considerando isso queda, né? E tanto que depois de algumas conversas também, ela achou que ela não precisava colocar barras no banheiro, várias coisas assim na casa dela que ela mudou o olhar. E aí, conforme a gente vai tendo mais informações do histórico dessa queixa, desse paciente, a gente consegue já ir direcionando. Se a gente conhece muito bem quais são os fatores de risco, a gente já começa a elencar, ele vai contando pra gente, a gente vai rascunhando ali, vai colocando tópicos, a gente já sabe o que a gente precisa olhar. Que fator de risco que eu tenho que rastrear mais especificamente, né? Então, só fazendo bem rápido aqui, nós temos fatores intrínsecos, fatores extrínsecos e comportamentais. Mas só saber que existem esses 3 fatores não é suficiente para a gente tratar quedas, tá bom? Mas os fatores intrínsecos são aqueles relacionados ao próprio indivíduo, que a Deia foi citando várias coisas ali lindamente, né? Controle postural, cognição, funcionalidade, nível de atividade física, comportamento sedentário, tá? Alterações visuais, né, nos sistemas sensoriais. Então, são todas as questões relacionadas ao próprio indivíduo, polifarmácia, comorbidades, doenças crônicas, tá? E a gente tem os fatores extrínsecos, que são os riscos, olha, eu ia falar comportamental, ambiental, tá? Então, nos fatores extrínsecos são os fatores de riscos ambientais. Então, o quanto é importante a gente conhecer o ambiente do paciente também. E os comportamentais, que são aqueles comportamentos de risco que o idoso adota. Tá? Então, quando a gente conhece muito bem quais são esses fatores, na hora que ele está contando para a gente já o histórico, a gente já consegue ir pontuando. E aí a gente já começa, se a gente tem repertório para isso, a gente conhece quais são os instrumentos utilizados ou como clinicamente eu posso avaliar, eu já vou elencando na minha cabeça. Então, eu já sei, de repente ele já me falou que ele adota comportamento sedentário, ele já falou para mim que ele não faz atividade física, eu nem preciso fazer um instrumento para me falar o que ele já me falou. Né? Então, são essas questões, né, que a gente precisa ficar bem atento. E aí, quando eu sei como avaliar, por tudo isso que a gente falou, eu sei escolher o que avaliar. Sim. Acho que é bem isso, é resumo da live. Sim. E quando você avalia bem e como avaliar, você sabe onde intervir, né?
como intervir e o que você vai propor como intervenção. Exatamente. Né? No Exatamente. final das contas, se a gente for parar para pensar, é tudo muito simples, assim, existe um raciocínio clínico lógico para tudo isso, mas a gente tem que ter os repertórios. Se a gente não tem os repertórios, a gente não consegue trabalhar, a gente não sabe o que fazer. Né? E aí a gente vem aqui, só voltando um pouco do que a gente comentou lá no início, a gente vem aqui nesse mundo de ilusão, que é o Instagram, e aí a gente começa a ver uma postagem, outra postagem, a gente vê fisioterapeutas sempre felizes, fazendo exercícios, muitas vezes exercícios multimodais super complexos, e aí você vai lá e escolhe, bom, nossa, eu vi fulano colocar aquele exercício muito legal, vou fazer com o meu paciente, e de repente você faz o exercício e você não tem, né, você não consegue linkar Sim, a sua avaliação com o objetivo e a conduta que você está propondo, porque, eu vi, é legal, vou fazer. Então, isso a gente precisa desconstruir um pouco, né, esse pensamento e se apropriar realmente do que a gente está fazendo, né? exatamente. Ô Lari, já tá dando quase uma hora que a gente tá aqui, aí eu acho que a gente poderia ir respondendo algumas perguntas que mandaram na minha caixinha quando eu falei da live. E aí E algumas como das eu suas. caí, eu perdi tudo que estava em cima, que eu acho que tinha mais uma pessoa que Tinha uma tinha pergunta para comentado falar. alguma coisa, né? E aí vai acabar entrando nessa questão da intervenção de qualquer forma. Tá. Respondendo a pergunta que era do, acho que Jefferson, o nome dele, sobre o protocolo, né? Ele é estudante, acho que de gerontologia. Nós podemos montar, e isso depende da instituição, que ele perguntou, né, para a ILPI, onde ele faz estágio. Nós profissionais, fisioterapeuta, eu creio que o gerontólogo também possa montar, e aí tem que ser uma questão conversada com o gestor da instituição, né? Uma Se vai ser equipe, para a né? instituição com a equipe. E aí, para decidir também como que vai ser preenchido. Então, é um profissional específico que você vai ter que reportar essa questão e preencher, ou quem tiver com o paciente no momento, com o residente, vai ser o responsável por preencher esse protocolo, né? E aí, enfim, como Geralmente, em instituições, a equipe de enfermagem é responsável, né, isso, por é. avaliar e depois passa por uma avaliação médica. Geralmente, né? Isso, normalmente é isso. E aí, enfim, e aí como que você vai montar todas essas perguntas também está de acordo com a equipe, né? O que vocês enxergam de ponto importante para ser colocado ali. Mas normalmente, pincelando aqui, né? Como que aconteceu, onde aconteceu, se tinha iluminação, se não tinha, se, enfim, estava com uma roupa adequada, se o paciente conseguiu se levantar, se ele teve alguma lesão, né, seja uma fratura ou uma escoriação, como que está o nível de consciência desse paciente após a queda. Então, O que mais que ou ele estava menos fazendo durante o momento da queda, isso. se ele, E, quanto tempo ele ficou caído, no caso, se alguém ajudou, né? e Meu, aí meu é mais ou menos orientador, nesse ele, só um sentido. parênteses, né? Meu orientador, ele sempre conta, quando fala sobre quedas, de um caso de um paciente, na época que ele atendia, que ficou 3 dias caído em casa. Porque ele morava sozinho, que não conseguiu levantar. Tá três vendo, dias gente? caída. É. Sim. E aí a gente pode Então, pensar já em outras coisas também, né? Porque hoje em dia já existe algumas tecnologias aí sim. que podem auxiliar nessa questão, né? Mas é mais ou menos isso, assim, como o curso é voltado para físio, né, quem participar do curso vai ter essa questão do protocolo que a gente vai estar passando, né? Quais são as perguntas e tudo mais, Uhum. detalhadamente. E aí, vamos puxar para a caixinha de perguntas aqui para a gente entrar na intervenção e ir pro finalizando a live. Teve uma pergunta que era: quais os principais tópicos abordados em uma apresentação de 10 minutos sobre quedas em idosos? Eu acho que isso a gente já pontuou, talvez em mais de 10 minutos, mas aí, né, a pessoa anota e faz A resumidamente grande isso. questão é que, assim, se for um trabalho de faculdade, de algum curso que você esteja fazendo, a gente consegue reduzir isso para 10 minutos.
até se forem orientações práticas para paciente. Sim. Mas falar sobre quedas, a gente pode, olha, eu tive a oportunidade de dar uma aula no sábado, agora que passou, Uhum. para a turma de especialização em gerontologia, a turma multidisciplinar lá da PUC de Campinas, a convite da Mariana Reis. Foi super gostoso, uma tarde maravilhosa. E foi o que eu falei pra eles, assim, a Mariana, ela tinha me pedido para dar uma aula de 1 hora, a gente acabou ficando 1 hora e 40 ali falando sobre o assunto, e a grande sacada, enfim, e a grande questão é que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre o tema, né? A gente poderia falar um dia inteiro, 2 dias inteiros, e a gente tem assunto para falar sobre quedas. Né? De longe é um tema batido, né? Quem fala que é um tema batido é porque realmente sabe o básico, sabe o superficial sobre quedas. Não tem como a gente abordar quedas sem falar sobre várias, não, quantas questões que a gente falou aqui e a gente só tá lapidando para poder terminar, porque eu tô vendo a ansiedade aqui Sim. da Bé, que a gente tinha combinado, vamos fazer uma live de uns 45 minutos, né? E é muito profundo, né? Se a gente começar Sim. a investigar mais sobre isso, é bastante profundo. A Terezinha é da turma. Obrigada, Terezinha. Ela está comentando que foi ótima a aula. Sim. Foi muito gostoso, muito gostoso. E a gente tem muito Exatamente. assunto para falar, né? E uma coisa que a gente discutiu nessa aula e que talvez aqui a gente falou um pouco, mas não pontuou tanto, é que o nosso trabalho enquanto fisioterapeutas é um trabalho muito excelente, né? E muito Sim. importante dentro da prevenção de quedas, mas não é o único. Foi o que a Débora Não. falou. A gente não trabalha sozinhos aqui. De repente, o que o paciente precisa não é só o exercício. O exercício não vai fazer com que ele pare de cair, né? Então, a gente precisa ficar bastante atento a esses detalhes. Sim. Aí a outra pergunta. Paciente com medo de cair. Tem medo de executar o movimento com medo dele cair, né? Como que você age numa situação dessa? É, Resumidamente, eu acho que entra naquela questão do ciclo pós-queda, né? E aí vira um ciclo vicioso se a gente não consegue intervir de forma fidedigna, assim, né, nessa questão, né? Por que que o paciente tem medo? É uma questão está relacionada à parte motora, emocional dele, e aí isso vai virando um ciclo. E a gente precisa entender, eu acho que tudo se resume nessa questão. A gente precisa entender como que foi essa queda, né? Uhum. Quais foram os fatores de risco, o que estava relacionado no momento, qual era a função executada, né? Essa tarefa para a gente intervir da melhor forma possível. E o Lari. paciente que tem medo de cair é um paciente que precisa do acompanhamento de uma psicóloga. Assim, eu sei que é difícil, eu sei que tem muitos pacientes, muitas vezes, que ele já aceitou ser atendido por nós fisioterapeutas, ele não tem condições financeiras, ou ele também não entende a importância da psico. A gente precisa fazer um trabalho em parceria, né? Se o paciente ele não tem condição de ser atendido e tudo mais, a gente precisa discutir o caso com uma psicóloga que vai poder nos ajudar a ver como nós, fisioterapeutas, poderemos agir em algumas situações. Então, mesmo que o paciente ele não possa passar por uma colega psico, a gente precisa ter essa interlocução com uma colega, porque não é o nosso trabalho. A gente tem uma disciplina na faculdade que fala sobre psicologia e tudo mais, mas nós não somos psicólogos, né? Nós somos fisioterapeutas. Então, tem casos que não tem, né? A maioria deles, quando o medo é muito forte, a gente não tem como trabalhar sozinhos. Agora, tem algumas questões que a gente pode abordar? Tem, que é encorajando o paciente, mas esse encorajamento não é com estímulo verbal apenas. A gente pode e deve usar os sistemas sensoriais ao nosso favor. Então, a gente consegue utilizar artimanhas dos estímulos sensoriais para realmente dar uma segurança a mais para esse paciente, porque muitas vezes esse medo acontece porque ele está integrando os sistemas dele completamente equivocadamente. Nossa, falei mentemente. De uma forma completamente equivocada. Corrigi agora o que eu falei. Então, trabalhar perto de uma referência vertical, de uma parede, né? Ou você encostar o seu próprio corpo junto do paciente. A Ana Ackerman tem um curso maravilhoso sobre o mundo sensorial, vale a pena, sabe? É um curso acessível também, quem tiver oportunidade. Uma das físios que compartilha muito
desse tipo de conduta, de intervenção que traz o objetivo assim dentro dos exercícios é a Dani, lá do Sul. Eu esqueci o sobrenome dela. Ai, eu acho que eu sei quem é, não lembro o sobrenome dela. É Dani underline Geronto, não é uma coisa Isso, assim? alguma Dani coisa assim. Geronto. E se você Isso. estiver aqui, Dani, mostre pra gente. Então isso é bastante. É bem legal quem quiser acompanhar lá, porque ela mostra muito isso, né? Que tipo de referência que eu posso dar de repente, às vezes, na cabeça do paciente, né? Ao invés de eu ficar pedindo para ele ficar mais reto. Então, o poder que tem dar um dedo para o paciente para que ele se sinta confiante e a gente vai mostrando para ele que ele pode confiar nele de novo e pode confiar na gente ali. E o quanto também a gente não pode aumentar o medo dele, mas a gente também tem que explicar que conforme ele vai ganhando confiança, não é tudo que ele deve fazer sozinho também, né? A gente tem que dosar um pouco isso. A gente não pode assustar o paciente para que ele fique com mais medo, mas a gente tem que ir fazendo essa dosagem. Posso aproveitar e fazer um gancho com a pergunta da Patrícia, rapidinho? Pode, Ela pôs pode. aqui. E quando a queda está ligada a um apagão? Isso a gente precisa investigar. No próprio guideline da Sociedade Americana e Britânica, quase que eu falei brasileira, de geriatria, eles comentam muito sobre essas questões que às vezes, né, os pacientes eles têm algumas alterações cardíacas que são relacionadas à queda, como um apagão, uma síncope, né? Assim, então, o quanto que é importante, muitas vezes o paciente investigar com um cardiologista, um geriatra, né? Um cardiogeriatra. Então, é importantíssimo a gente ficar de olho nisso, porque geralmente o paciente vai falar que ele cai do nada, né? Que ele acaba apagando e quando viu ele já estava no chão. Então, são coisas que ele precisa investigar. Geralmente são algumas alterações ali em relação ao batimento cardíaco, então algumas arritmias, então tem que investigar. E aí não depende de nós, né? Da fisioterapia. Às vezes é pela própria polifarmácia, né? Sim. Tem muito mais perguntas, Deia? Não, só mais uma, mas a gente também já respondeu, assim, que não sabe se a avaliação dela é completa o suficiente, e acho que ela quis dizer que os pacientes dela têm pouca mobilidade. E aí, por onde começar, né? Mas eu acho que entra em tudo isso que a gente Tudo que a falou. gente comentou, né? Isso, qual é a queixa? Se já caiu, né? Por que tem essa diminuição de mobilidade? O quanto a gente pode trabalhar em cima dessa mobilidade. Então, eu acho que tem que ser mais detalhado essa questão da avaliação e do que ela enxerga, né, como intervenção para cada um deles, já que a gente sempre fala, né, de indivíduo, ambiente, tarefa, então pensar de forma individualizada, não existe um protocolo, como a Lari falou, não adianta a gente... É muito legal a ideia e tudo mais, mas assim, eu venho aqui no Instagram, eu pego um exercício, mas eu não sei o que tá aplicando. Eu acho legal, por exemplo, porque eu tô trabalhando o equilíbrio. Mas será que realmente a questão da queda do seu paciente está relacionada com o equilíbrio? Né? Então, assim, né? O que a gente precisa investigar a fundo para tentar intervir em cima disso? E aí eu acho que a gente pode dar só uma pontuada assim nessa questão de intervenção, Lari. Então, por exemplo, então decidir, né, depois da sua avaliação de forma individualizada, como escolher esses exercícios, né? Aí, como a Lari já falou, tem essa questão sensorial, então o que você pode oferecer para dar de estímulo e beneficiar o movimento dele? A questão de dupla tarefa, né, que a gente vai acabar falando no curso também, de não ficar só no as cores, ou me falar nome de animais. Então, o que a gente tem de diferente para trabalhar na parte cognitiva desse paciente, né? Pensando na dupla tarefa, até pensando aqui, fazendo um link. Não iremos abordar essa questão no curso, mas é uma coisa que a gente vem falando sempre, a questão do checklist. Então, você faz um rastreio cognitivo. O que você consegue tirar de informação desse rastreio cognitivo? Então, o que ali está alterado para você aplicar na dupla tarefa do seu paciente?
né? Então, de que me adianta ficar pedindo para ele falar nome de animais com a letra A, sendo que a intervenção cognitiva talvez tivesse que ser outra? Sim. Lembrando que aqui a gente está pensando na cognição associada ao movimento, Isso, a dupla tarefa mesmo. Nós não vamos reabilitar cognição, tá? Mas a gente insere algum item ali cognitivo se a gente perceber dentro da nossa avaliação que essas quedas acontecem em situações de dupla tarefa, por exemplo, né? Então, são muitos detalhes aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa live, que era para ser, né, despretensiosamente 45 minutos, e a gente já passou de 1 hora, né? 1 hora e 12. Então, a gente faz um convite para vocês, todos os fisioterapeutas, principalmente, que estejam aqui, outros profissionais que não são fisioterapeutas, mas que estejam interessados, enfim, são todos bem-vindos, mas a gente vai falar com fisioterapeutas no nosso primeiro mini curso do Atualiza Fisiogeronto, que é o nosso programa online de atualização em gerontologia. A gente escolheu fazê-lo no mês de junho, né, sobre quedas, justamente por conta do mês de conscientização, né, de prevenção de quedas em idosos, e a gente escolheu fazer em um sábado, justamente por essa vida louca que a gente tem, né, por a gente sempre estar nessa correria, sempre atendendo vários pacientes, né, então a gente resolveu fazer uma janela ali no período da tarde do sábado, para que vocês possam, né, quem puder, quem não estiver trabalhando, descansar até um pouco mais tarde, ter o tempo de almoçar tranquilo, esfriar a cabeça, e aí a gente tem aí essas 2 horas que a gente vai conversar no próximo sábado, das 15 às 17 horas, no horário de Brasília. Para quem ficou interessado, quiser mais detalhes, é só escrever por direct para a gente, mas a gente vai realmente focar na prevenção de quedas em idosos baseado em exercícios. Então, é um curso que vai ter prática, sim, porque a gente vai falar sobre raciocínio clínico, a gente vai falar sobre como a gente pode realmente oferecer o melhor atendimento que a gente puder, né, a melhor intervenção que a gente puder. É um curso que vai ficar gravado. Depois que a gente viu que tem até um feriado aí no meio, sim, mas em plena pandemia, né, e tudo mais, eu sei que tem algumas pessoas que vão se desligar do mundo online e vão descansar, mas o curso vai ficar gravado. A gente vai disponibilizar essa gravação para todo mundo que se inscrever. Todas as informações estão no link na bio, mas vocês podem entrar em contato com a gente a qualquer momento. E acho que é isso, né, Deia? Quem tiver interessado em entrar nesse mundo, vai ser um mini curso bastante produtivo. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente já está começando a mandar algumas informações. Essa semana provavelmente a gente mande mais. Tem um e-book completamente, né, com as coisas do curso. Tem a gravação disponível, banco de artigos científicos, e o valor do investimento é um valor bem acessível também, né? Então, quem quiser vir com a gente vai ser muito bem-vindo. Lembrando que as alunas do MLV estão com a gente também, né? Nesse curso. É isso. É isso, gente. A Lari já passou todas as informações. Então, se vocês tiverem dúvidas, né, nos mandem um direct. Tem um link, tanto aqui na bio como da Lari. Então, quem não segue a Lari ainda também, é só clicar aqui em cima, onde está escrito prevenção, onde tem a setinha, tem o Instagram da Lari, não precisa nem sair da live, é só clicar que já segue ela. E é isso. Espero que tenha algumas pessoas aqui que já estão inscritas no curso. Então. Sim, já vi aqui. A Yara. A Fernanda, a Yara. Muito obrigada pela confiança. Com certeza vai ser um sábado de muito aprendizado. E se você ainda não se inscreveu, mas tem interesse em saber melhor sobre isso e discutir, né, sobre esse raciocínio clínico aqui, acho que vale pontuar, como nós já falamos nos stories também. Não é a gente não vai passar protocolo de exercício, vai ter a parte prática com raciocínio clínico. Vamos dar dicas de exercícios, mas estimulando esse objetivo, né? Com o objetivo, isso. Então, se vocês querem, né, abrir a mente nesse sentido, entender talvez com um olhar diferenciado, isso que a gente está falando para vocês hoje, talvez seja uma oportunidade. E é isso. Esperamos, né, vocês.
E acho que é isso, né, Lari? É isso. É isso, Fizemos gente. a Alguém nossa live de perguntou se 45 minutos e 1h20. alguém perguntou se vai ficar gravado. Eu espero que eu consiga aqui deixar gravado. Então, né, quem está assistindo depois, se por algum, né, se eu conseguir deixar gravado, então fiquem à vontade também para nos mandar dúvidas, seja em relação ao meu curso ou alguma coisa aqui da live que ficou em aberto para vocês. Tá bom? E Gente, só um muito último obrigada por detalhe que estarem aqui. perguntaram até quando que dá para se inscrever. Dá para se inscrever até o próprio sábado pela manhã. Mas é o que eu já falei, né? Quanto antes vocês fizerem a inscrição, melhor vai ser, porque daí a gente consegue já mandar as informações com mais antecedência e tudo mais, mas até o sábado de manhã, mais ou menos 11 horas da manhã, assim, no máximo, dá pra gente mandar com tranquilidade todas as informações. Certo? Isso. Deia, obrigada Certo. mais uma vez Obrigada, pelo Lari. carinho, pela paciência. Obrigada para todo mundo que assistiu aqui. Obrigada para você que está assistindo a gravação. E é isso, gente. Nos Gente, acompanhe obrigada. Um que beijão. amanhã começa o mês mais Verdade, trabalhoso. acompanha a Larissa, vai ter muito conteúdo sobre prevenção de quedas. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.